Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no projeto Conversas que Educam, da Meeting Way, para receber hoje uma parceira de trabalho com a gente, que é a Renata. Oi, Renata, seja bem-vinda. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite, inclusive. Ai, que bom. Fala um pouquinho para a gente, qual a sua relação com estudos do meio, que é um dos focos que a gente trabalha nessas conversas que educam. Bom, eu sou geocientista, eu trabalho com estudo do meio já tem uns 10 anos, pelo menos, de experiência. E quando a gente fala de estudo do meio, na verdade, a gente está falando de diversos estudos em ambientes não formais. Então, dentro de museus, em ambientes abertos, lugares como cavernas, aulas a céu aberto, né, propriamente dito. E essa experiência trouxe para mim uma diversidade muito grande de falas, de perguntas e respostas, de possibilidades novas de aprendizado também, junto com o público que eu estava atendendo no momento. Que bom, que gostoso. A gente tem aqui com a gente o Paulo César, que é idealizador desse projeto, e Olá. pode falar bastante, né? Trazer para a gente um pouquinho dessa questão dos passeios e estudos do meio, se existe alguma diferença, a intencionalidade que a gente tem de falar sobre estudos do meio. Bom, primeiramente, obrigado, né, por esse encontro. Obrigado, Renata, seja bem-vinda. Falar sobre o estudo de meio, para a gente, a Renata falou super bem, né? É uma aula a céu aberto. E qual a diferença, né? A gente falar de um passeio, ou de um estudo de meio, ou de uma viagem de turismo. Quando a gente pensa em estudo de meio, nós estamos falando em desenvolver um projeto, em desenvolver uma questão, um ponto, um objetivo educacional, né? Então a gente descreve, a gente tem um planejamento do pré-estudo, do estudo, do pós-estudo. Para que grupo que nós vamos falar? Qual que vai ser a linguagem? O que nós vamos envolver de elementos, né, para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo? E é lógico que a gente vai trabalhar com a questão lúdica, né? Com os elementos do meio que nós estamos. E essa é a importância. E quando eu falo do meio, eu estou falando de todo o meio, de quem mora nesse local, da fauna, da flora, da história, né? Das manifestações culturais que existem. Esse é o contexto de um estudo de meio, né? E está aberto para isso. Não, e é interessante você estar falando isso, porque muitas vezes um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente está atuando em estudo de meio é o mood errado dos estudantes, o mood errado dos professores. Eles estão num clima de passeio, não num clima de estudo de meio. E não necessariamente a gente está falando sobre transferência de uma sala de aula para um meio. Não é isso. É você conseguir aplicar experiências e observar o mundo real e conseguir trazer essas informações que você aprendeu em escola, para você levar essas informações e conseguir explorar o espaço. Como você disse, a gente tem pessoas que moram naquele ambiente, a gente tem animais, a gente tem clima, a gente tem o jeito como as cidades são construídas, e tudo isso vai contribuir para ser uma coisa um pouco melhor, um pouco mais profunda do que um passeio. É isso. Um passeio é só para rir, é só para se divertir, é só para um momento de lazer. E o aprendizado nem sempre acontece, né? Um estudo de meio já é mais focado. É isso. A gente também tem atividade de lazer no estudo de meio, né? A gente tem momentos de descontração, de convívio em grupo, de festa. Isso também faz parte do estudo de meio. Socialização, né? Interação. Que é um momento que eles vão se conhecer melhor. Porque é um momento que eles estão com os amigos, com os professores, e isso vai mudar a relação deles, com certeza, no retorno. Até porque é um outro ambiente, né? Sim. Porque, sendo um outro ambiente, você tem mais possibilidades de descobrir coisas que você não sabia antes. Então, dentro da escola, dentro da sala de aula e tudo mais, a gente tem essa ideia de que o nosso amiguinho é o estudante, né? Ou é aquele que joga videogame em casa, aquele que não faz a lição, ou o bagunceiro. E, às vezes, o bagunceiro em sala de aula é um excelente aluno no estudo de meio. Concordo, em gênero, número e grau. É muito interessante isso. Consegue fazer essa diferença, né, de fato. E quando isso não é muito claro para os professores e para os alunos sobre estamos a passeio ou estamos em um estudo específico, um estudo de meio mesmo, uma aula de campo, fica frustrante. Porque os alunos ficam esperando brincadeiras o tempo todo e os professores ficam esperando que seja aprofundado aqueles conteúdos específicos. Alguns professores não estão preparados para um estudo de meio.
E aí, por isso que o papel do educador, que vai preparado para isso, né, é interessante. E essa frustração mal trabalhada acaba trazendo um impedimento que seja aproveitado mesmo esse estudo, né? Essa questão é muito importante. Além também da gente pensar que o estudo de meio não é transferência da sala de aula para o ambiente. Né? É uma oportunidade de você aplicar todos os conhecimentos, inclusive as hipóteses que você nem chegou a elaborar. Porque é lá que você vai ver a situação. E às vezes você consegue até levantar perguntas que você não tinha. E soluções, né? E soluções. E sugerir, e criar documento para você, né? Como você pode mudar. Sistematizar as ideias que surgiram. Né? É muito interessante, porque registro de campo. A gente começa a olhar e quando você pergunta, tá, qual é a solução que você daria para essa questão que nós estamos observando aqui, né? Para esse desequilíbrio, para esse corte de árvores, para esse lixo espalhado, para essa captação de lixo que não é seletiva, qual a solução? Como a gente pode contribuir para esse momento? E aí é interessante você ouvir as sugestões e gerar daí um documento que a gente pode mandar para o município, para o governo, né? Então é uma oportunidade única de trabalho. E quando eu digo que a gente tem um pré-estudo, é um pré onde a gente tem que envolver o professor também. É importantíssimo que o professor que está no estudo esteja por dentro do estudo, seja parte desse projeto, para ele poder contribuir o máximo possível. O aluno que não é preparado, ele chega, às vezes, no estudo achando que é lazer, apenas lazer, né? E aí fica ruim. Quando a gente consegue fazer um pré-positivo, onde o colégio faz uma preparação e que esse conteúdo está dentro do planejamento, e a gente consegue chegar no objetivo, que é ele voltar com elementos que ele não conseguia, não tinha, com a experiência, com o sentimento, com a observação que ele viu em campo. E eu sempre digo nas minhas colocações para os professores e para as famílias que a gente deixa de ser só o aluno para ser, quando chega ali no momento, para ele ser um pesquisador. E ele vai vestir essa roupa, esse chapéu de pesquisador, porque é a oportunidade de ele entrevistar, de ele ouvir, de ele coletar, né, dele observar o tempo. Porque o estudo de meio faz parte, você tem momentos de observação. Quando a gente vai para um parque, como Intervalos, ou Petar, ou qualquer estudo de meio, onde você consegue observar os costumes daquele espaço, daquela mata, daquele ecossistema durante o dia e a noite, você acha incrível. Os sons. Basta fazer só um exercício de ouvir os sons da mata de manhã, durante o dia, e os sons noturnos. Não, e é legal você estar falando disso, porque as coisas acontecem, né? Diferente do ambiente de sala de aula, em que você tem um certo controle ali, espaço dentro da sala de aula, se o aluno sair da sala de aula, bronca, suspensão, chama coordenação e etc. Dentro de um ambiente de estudo de meio, você tem coisas acontecendo que não estão dentro desse controle, mas que são interessantíssimas para a vida. Então, você vê as coisas acontecendo e o que você reage naquele ambiente. Tem um cachorro latindo, enquanto o professor está tentando falar, enquanto o educador está tentando explicar um conteúdo. Passou um gato e comeu o passarinho na frente dos alunos. Nossa, que chocante. Mas a gente está falando de quê? A gente está falando de cadeia alimentar? A gente está falando de predação? A gente está falando de o que é esperado na fauna e flora local? E tem uma plantinha aqui que ela espirrou semente para tudo que é lado. Meu Deus, a gente acabou com a semente das plantinhas. Não, você está ajudando na reprodução das plantas aqui nesse ambiente. Mas, ao mesmo tempo, essa plantinha aí não devia estar aí, não é nativa. E aí ela está aí, você está propagando uma planta que vai tomar o espaço de plantas nativas. E quais são as consequências disso depois? E você consegue puxar essas consequências para os alunos. É isso. Fazer eles pensarem, ok, se a gente tiver só essa planta aqui, o que vai acontecer com o resto? Desse ambiente, dessa fauna que você está observando, dessas pessoas que moram nesse lugar, né, que às vezes vivem daquela comida, vivem daquela produção específica. O que vai acontecer com elas? Qual é o impacto ambiental disso? Isso falando de ambientes externos, né? E quando a gente fala dessa análise crítica, né, que ela acontece naturalmente, a gente aproveita esses ganchos para fazer uma imersão
Sim. Né, uma discussão, levantar até um fórum sobre o que isso tudo Sim. envolve, que é muito, né, muito inovador, que é uma oportunidade única às vezes, a gente tem toda uma estrutura para chegar até lá. Sim. Né? Então tem toda uma questão que eu vejo que a Meeting faz muito da visita técnica do professor, que o professor conhecer esse espaço, porque ele vai estar integrado nessa preparação anterior. E também eu gostaria de a gente abordar um pouquinho da preparação desse educador que vai para o estudo do meio. Então, como que vocês veem esse educador que vai fazer essa orientação na viagem, que ele pode estar preparado para isso tudo que vai acontecer, que eu não sei exatamente o que é, mas que eu procuro pré-estabelecer antes? Eu acho que tem duas coisas que são importantes salientar aqui, que uma delas é o que está sendo colocado na escola. Qual o conteúdo que os alunos estão vendo na escola? Qual é o objetivo do estudo de meio que o professor tem para aquele conteúdo? Que nem estava sendo falado aqui, né? O professor que vai acompanhar na saída, que seja um professor que está fazendo parte desse desenvolvimento, desse processo, né, desse roteiro. Que não é um professor que vai cair lá sem saber o que está acontecendo. Tem que ser um professor que ele já está sabendo que roteiro que é, qual que é o assunto que vai abordar, como foi trabalhado em sala. Então, é legal ser o professor relacionado com aquela pedida, né, daquela saída de campo. E a outra coisa super importante é que as coisas mudam, porque acontecem mudanças o tempo todo. Por exemplo, Museu de Arte. Museu de Arte, vocês têm exposições que são fixas e tem exposições que são itinerantes. Às vezes o objetivo do professor ir numa exposição itinerante. Exposição itinerante você tem que estar sempre se atualizando, indo lá antes, previamente. O professor também. Então, o professor ir lá conhecer o que ele quer mostrar para os alunos, por que ele quer mostrar aquilo, para fazer esse preparatório eficiente, porque o preparatório é muito importante para dar esse clima também para os alunos, né? Para dar essa sensação de o que eu estou fazendo aqui, qual é o objetivo dessa saída. E alunos precisam muito disso. Um planejamento. Eles precisam. Inclusive, não é à toa que, por exemplo, Fundi 1 precisa de uma rotina escrita na lousa. Né? A gente precisa disso. Fundi 2, ensino médio, tem um cronograma de aulas. Qual vai ser a próxima aula? Qual o assunto que a gente vai tratar na próxima aula por causa do livro que está segmentado? Então, eles têm essa necessidade de direcionar esse olhar. Então, em Museu de Ciências, a gente precisa se preparar para as exposições novas e a gente precisa ir nas exposições antigas para ver se houve mudanças. Entender até a curadoria, né? Feita. Exatamente. Afinal de contas, o objetivo da curadoria vai guiar o olhar para a exposição que está sendo apresentada. Então, você precisa saber por que ele pensou naquela exposição. Você tem que ir lá conhecer, não tem jeito. Né? Você tem que ir lá observar isso. E é bem interessante porque o que eu tenho trabalhado nesses últimos anos é justamente essa possibilidade. Né? Sempre que me é ofertado um roteiro para eu conduzir, eu tenho que colocar sempre como uma das coisas que eu tenho que fazer antes, ir nesse roteiro antes. Né? Então, eu vou no roteiro para ver como que está o espaço, para ver se teve alguma alteração, para ver se tem algum impedimento para chegar em áreas que eu já tinha previamente pensado que era interessante levar os alunos. Mas também eu tenho que olhar para o roteiro da escola. Então, tem escolas que vão estar trabalhando certos aspectos dentro do museu e outras que vão estar trabalhando outros. Não tem o certo ou errado, mas o que é eficiente para aquele grupo naquele Exatamente. momento. E o enfoque específico. Por exemplo, uma pinacoteca. Pinacoteca tem 3 andares, só o prédio principal. A gente não está falando nem dos novos prédios que foram concebidos e nem dos andares que tem exposição itinerante o tempo todo. Se o professor quer visitar a pinacoteca, ele não vai conseguir ver a pinacoteca num dia só. Não vai mesmo. Então, ele tem que focar. O que ele quer da pinacoteca? Ah, mas você já está preparada para o roteiro na pinacoteca, então você vai fazer o mesmo para uma escola que para outra escola? Não. Porque se no roteiro da escola tiver, eu quero uma atividade prática sendo feita dentro do museu. Já não é qualquer roteiro, já não é de qualquer jeito. Normalmente, as empresas que fornecem o turismo pedagógico, elas fornecem um material que seja adequado aos interesses que a escola tem naquele roteiro, né? Pelo menos é isso que tem acontecido comigo nos últimos tempos, nos últimos 10 anos. Então, a gente sempre tem alguma coisa ali direcionando o nosso olhar. E às vezes vai ter um jogo, vai ter uma observação, vai ter um preenchimento de tabela, vai ter uma anotação que o aluno tem que fazer, uma fotografia que tem que tirar.
No final, uma conversa, o que vocês viram, o que vocês acharam. Tem jeitos diferentes de guiar o grupo. Tem grupo que funciona, você deixando ele livre por um tempo. Depois recolhendo eles, para eles falarem o que eles viram, o que eles acharam, né? E tem grupos que, se você fizer isso, não dá certo. Eles né? não voltam mais. Não voltam mais, eles vão, depois você sai catando. Então, a parceria com o professor, e até para não sobrecarregar o professor, vem uma ideia muito boa de que a agência ela vai costurando, ela vai fazendo essa rede de apoio, né? Sim. Que é uma rede de apoio, além de todo o operacional, logística de ônibus, onde para, Sim. onde volta, o tempo que tem, essa dinâmica toda, tem um olhar humano para aquilo, né? Sim. Quem somos e como que a gente faz essa integração de uma forma mais eficiente, um aproveitamento. Não dá para fazer tudo, todo mundo aqui acredita na mesma coisa, sim. mas o olhar que a gente dá para aquilo até para instigar que voltem para isso. Exato. Que eu acho que é esse gancho principal, né? Esse é o grande desafio. Deixar aquele sabor de eu quero entender mais desse processo. E despertar, né? Na verdade, eu acho que quando a gente vai para o estudo de meio, depende do momento que a escola tá, se é o ponto disparador do assunto, se a gente vai para a verificação ou a conclusão, isso vai também te trazer elementos para saber aonde que você começa. Porque quando o aluno já tem algum conteúdo, algum conhecimento do assunto, você tem um procedimento. E quando ele já está finalizando, ele tem mais informação, ou no começo, que é um despertador, né? É um disparador para ele entender tudo aquilo que ele vai continuar vendo no colégio. Então isso também é importante. Quando a gente pensa na questão operacional, tem muita complexidade, né? Você fala de agendamento, de preparação de equipe, transporte, seguro, né? Você tem muitos elementos juntos. Por onde entra, por onde sai, onde pode parar esse ônibus, onde embarque, desembarque, né? Hoje tem a questão, hoje não, como todo sempre teve, a questão, né, do perfil do aluno, a questão da autorização, a questão de restrições. Então a gente tem muitos itens, mas a preparação da equipe tem que começar muito antes, junto com a equipe do colégio. Essa e quem faz esse link é justamente a agência, porque a gente, como educador pedagógico, a gente é chamado para aquele trabalho específico, a gente se prepara antes para aquele trabalho específico, mas a gente vai conhecer o grupo quando chegar lá. A agência vai conhecer os professores antes, vai conhecer a escola antes, vai conhecer o perfil, a elaboração do roteiro. Então, assim, e aí, o que eles chegam e fazem? Olha, tem um roteiro para tal lugar, grupo de tal faixa etária, a escola tem um enfoque específico, e vocês passam isso pra gente. É isso. Né? E alguém costura isso, que é a agência, né, que vai fazer essa costura. Há poucos dias a gente fez uma visita na Ilha do Bororé, e a gente explorou a ilha só com professores, que é um projeto novo, que a gente está desenvolvendo novo para esse colégio, daquela realidade, e que a gente está desenvolvendo com eles. Então a gente tinha lido, eles tinham lido, a gente tinha conversado inicialmente, entendemos que lá seria um local bom para o nosso projeto. Mais ou menos o que seria feito. Todos os elementos possíveis. Teve que vivenciar. E fomos para lá para entender se o tempo era suficiente, se o trânsito que a gente ia pegar de ida, de volta. Quais os planos, A, B e C. Exatamente. Então, até o educador tem o plano A, B e C. Se não rolar com esse grupo, fazer desse jeito, o que eu faço? Plano B. Plano C. E assim a gente vai elaborando. Até acabar o alfabeto inteiro, tem que uma letra dar certa, né? Olha, normalmente no A, B e C dá certo. Até porque não tem tempo para tentar as outras letras. Não, e tem fator, né? O encantamento, né? Porque quando a gente está envolvendo as pessoas e as pessoas fazem parte da construção desse projeto, elas estão com aquilo, né? Tem padrinhos e madrinhas ali associados, apoiando. E a criança, é óbvio, o adolescente ou mesmo adulto, a gente se sente contagiado, né? São encantamentos que eles acontecem na prática. Sim. E aí, eu queria entrar um pouquinho com vocês numa conversa de como saber se esse estudo do mês está sendo bem aproveitado. Como eu corrigir a rota de percurso ou mudar o plano ali se eu estou sentindo? O que leva vocês a acreditarem ou cuidarem para que seja bem aproveitado o plano de estudos? Primeira coisa, sorriso. Você vê no sorriso na cara das pessoas. Porque as pessoas, quando elas estão engajadas, elas estão se divertindo. Tem algum ponto em que elas param de pensar no estudo de meio como um trabalho e passam a pensar no estudo de meio que é
que interessante, que legal, mas e se? E as perguntas começam a surgir. Então, muitas perguntas começam a surgir no meio do estudo de meio, que às vezes elas pensam que talvez não esteja muito... Elas sempre têm esse medo, tá? Ai, professora, talvez eu vá fazer uma pergunta meio burra. Aí, a primeira fala não existem perguntas burras, existem dúvidas e dúvidas precisam ser exploradas. Com certeza. Então, vamos explorar essas dúvidas. O que é que você quer saber? O que você quer colocar? E aí, quando ela coloca, na verdade, é sempre uma colocação interessante. É sempre uma colocação que, eu observei que É um novo olhar. estava acontecendo aquilo assim, assim, assado. Aquele quadro ali, por exemplo, naquela exposição, por que ele é branco? Eu vi que a legenda do quadro está dizendo que linhas e fragmentos. Por que linhas e fragmentos? O que você entende de linhas e fragmentos? E a gente devolve essa pergunta para eles porque muitas vezes, tem coisas que as respostas são objetivas. Então, as coisas são como são, né? A planta nasceu, cresceu, morreu. É o percurso natural dela. E tem coisas que são subjetivas. Por exemplo, exposição de arte. Não só sobre sentir, mas também sobre identificar-se em si ali. Identificar aquele contexto dentro daquilo que ele está trabalhando. Então, tem perguntas que elas são possíveis de serem devolvidas para o próprio aluno. E isso já indica para você que ele está envolvido. Eu acho que a grande questão aqui é isso. O quanto que o seu público está envolvido ou não naquela saída. O quão interessado ele está naquela saída. O quão divertindo-se com o aprendizado ele está naquela saída. É isso, tem que ser leve. Eu acredito exatamente nisso, tem que ser leve. Se for pesado, se for, né, você começa a lidar com a questão de tá ficando longo, tá chato, tá, né? Cansa. Então, o pré-estudo faz toda a diferença no sucesso do estudo. Sim. Concordo com a Renata. Uma construção meio que em espiral, né? É. Porque a gente vai retomando algumas coisas, subindo, Mas fazendo. Sim. É um feeling. Até porque em viagens, né? Eles ficam, às vezes, 3 dias, 2 noites. Então, isso vai somando um certo cansaço pela informação. E, ao mesmo tempo, a gente tem que resgatar aí. Não, E é onde entra o lazer. É isso que é muito interessante em viagens mais longas, porque viagens curtas não tem jeito, gente. A gente tem X horários para cumprir dentro daquele lugar específico. Museu, por exemplo. Museu de Ciências, Museu de Arte, enfim. Lugares, uma visita de bate-volta. Você tem um X horários para cumprir aquilo lá. Já viagens mais longas, você tem um período ali entre acabou a atividade pedagógica do dia e antes de dormir. O que você faz nesse período? Sociabiliza, né? Se for possível, Exato. né? E aí, quando você sociabiliza, na sociabilização também existe aprendizado. Sim, é isso. O convívio em grupo, né? Você tá com os amigos, porque você estar no colégio, dentro do colégio, com seus amigos, dentro da sala de aula, num intervalo, é uma questão. Você dormir com seus amigos, se alimentar, né? Passar dividir do espaço. dia com eles, comido com eles, Exatamente. conversado com eles, reclamado com eles, fofocado com eles. Tudo isso vai dar um outro peso para a situação. É isso. E tudo faz parte. Outra coisa que eu sempre venho dizendo há algum tempo, que é hipotético a gente querer, no estudo que a gente tem pernoite, usar a noite para a gente fazer um fechamento. Na verdade, quando termina o estudo do dia, ali tem que ser feito um breve fechamento para a gente reabrir no outro dia. Mas levar a atividade para a noite é hipotético que isso vai dar certo. O aluno, nós todos, não temos esse grau de envolvimento, de foco, de concentração. Não dá. E aí isso fica maçante. Então você saber pesar exatamente o que vai ser dito, a forma que vai ser dita, e a linguagem para aquele grupo te ajuda muito. Você falou em como corrigir né, a rota quando a gente não tá. Eu acho que é entender que tem alguma coisa ali que não está funcionando. Tem que ser retomada. Peraí, vamos lá, vamos respirar. E eu gosto de dizer assim, se eu falar tal coisa, o que vocês me respondem? O que vem à mente de vocês? Como que vocês... Né, eu tento trazer algumas coisas para entender qual que é a questão que está acontecendo. Né? E normalmente quando isso não dá certo, é por conta de faltou um preparo. Faltou. Eles acharam que era passeio nítido. E não era estudo de meio. Nítido. E aí fica todo mundo frustrado. O educador pedagógico, o professor e os alunos. Né? Porque eles estão esperando outra coisa. Mas é interessante também pensar desse ponto de vista
que às vezes o fechamento, ele pode ser uma atividade de lazer Isso. junto, tipo, você mistura, você Um coloca a jogo, brincadeira no... É isso. Entendeu? Um Que jogo resgate. com coisas que a gente fez durante o Sim. dia. Com Que coisas que a retome gente alguns termos e algumas Exato. para Não sistematizar adianta isso. sentá-los e falar, agora nós vamos recapitular e que começa a jogar tema, né? Uma forma... PowerPoint. Não vamos dizer, existe alguma isso. coisa mais. Eu concordo, se for lúdico, se for um jogo, se for uma brincadeira, né, onde a gente tem uma competição saudável, onde a gente usa elementos que possa nos ajudar nisso. faz Reviva toda a as diferença. situações que aconteceram durante o Isso, dia E é isso. interessante. E deixe-os falar também, Quando eu né? fazia uma Isso é campanha- bem importante. Na né? verdade, muitas vezes, a gente sabe que na educação é bem isso, né? A gente aprende muita coisa quando a gente acabou de estudar. É isso. A gente parou, fechou o dia, fechamos as cortinas, vamos parar de ler o texto, vamos parar de estudar agora e vamos assistir um filme. Tudo aquilo que a gente estudou durante o dia começa a conversar dentro da cabeça da gente e a gente começa a sedimentar esse conteúdo, né? É isso. Colocar esse conteúdo cada vez como, aquilo lá que eu vi hoje durante o dia, olha, se aplica aqui nessa explicação, né? E a gente faz isso também quando faz roteiros mais longos. É isso, eu concordo. E a gente saber usar, otimizar o tempo de uma forma produtiva e que não adianta você passar um monte de informação de uma forma contínua e disparada, porque não vai prestar atenção, né? Não vai, na verdade, não vai absorver. Ou a gente fazer apostila no meio do trabalho o tempo inteiro, onde eles têm que eles ficam preocupados só em responder questões, vira um ditado, porque eles ficam te Esperando uma perguntando. aprovação de um adulto. Como que é isso? Você fala, ele anota. Ele não consegue prestar atenção no que você está falando. E trabalhar com novidades, curiosidades, trazer coisas que eles não imaginam, né? Tipo, sobre uma questão daquela região, daquela pessoa, isso ajuda muito, né? Trazer um pouco para perto que é possível, né? Sim. Você mostrar para ele que houve mudanças. Por exemplo, eu acho super importante quando a gente faz uma atividade na cidade de São Paulo, que a gente passa na Paulista. Eu gosto de mostrar para eles, quando a gente está a caminho, uma foto da Paulista antiga. Aí eu falo, nós estamos indo para cá. Aonde é isso? Como? Não, é a Paulista. Imagina. Não, a Paulista era assim. Aí a gente começa a puxar e... Não, mas o que mudou para hoje? Então eu gosto dessa discussão, desse despertar. Essa percepção. Dessa percepção. Eu adoro fazer museu da imigração, levando a nossa equipe vestida de imigrantes. Né? E aí eu gosto de trabalhar bandeira, gosto de trabalhar comida, gosto de trazer um doce para distribuir para eles, mostrar moedas diferentes. Já no ônibus, então eu gosto de entrar, que eles entrem no ônibus e já tenham bandeiras tal, e são recebidos por uma personagem japonesa e que fala qual é o costume, as histórias, as brincadeiras, e aplica uma brincadeira com eles já do que ela está acostumada. Então tudo isso nos ajuda a trazer um aquecimento. Então, trazer eles para dentro do assunto. É que isso é criar conexão, né? No final das contas perfeito. É isso, criar conexão. Então, conectar eles com aquilo que eles estão indo ver. Quando você coloca um personagem, na verdade a gente faz isso com tudo, sem precisar até vestir roupa de personagem. Porque a gente muda a nossa postura na hora que a gente vai explicar. A gente se caracteriza como educador para explicar. E a gente entra nas ideias que eles têm, nos sentimentos que eles demonstram ter. Eles se ligam a você. Ou não. Ou não. Então, você sempre vai ter aqueles que vão se ligar e aqueles que não tanto, mas que vão seguir o fluxo, né? Então, e que é o momento, né? E que vai ter o momento de amadurecer isso. A oportunidade de viver é uma grande vantagem. E é isso que eu digo, que essa semente que você planta, mesmo nesse que prestou menos atenção, vai germinar em algum momento. Não, e é interessante. E tem no tempo dele. E é tão interessante isso, como tudo o resto que eu tô falando interessante, porque eu gosto dessa palavra. Eu acho tudo interessante. Isso é muito interessante. Ela é muito interessante. O que a gente faz é muito interessante, é muito bom. É que assim, você percebe o perfil dos alunos com a experiência. Então, com a experiência, você vai vendo que aquele aluno é mais motor. Eu preciso movimentar. Senão eu vou perder esse aluno no meio de uma fala. Perder não no sentido de esquecer o menino no lugar, entendeu? Não, mas assim, ele vai parar de prestar atenção no que você tá falando. É isso. No que você tá argumentando com eles. Então assim, ok, vamos colocar uma prática aqui, agora vocês vão explorar, vocês vão ver. Vocês vão observar a área, o limite de vocês é esse, então vão nesse limite aqui e daqui a pouco eu chamo vocês. E aí, esse chama vocês, coloca uma brincadeira. Eu chamei piripipi, vocês respondem para papai e aparece todo mundo aqui do meu lado.
né? E eles super abraçam essa ideia. Aí você vai ver aquele aluno, que é aquele aluno meio apático. Coloca música para ele. Vê alguma parte da exposição que tem sons. Faz uma pergunta que direciona ele para esse som. Você está ouvindo esse som? Que som, professora? Como assim que você não está ouvindo esse som? Vamos olhar aquela parte, aquela peça lá, se tem algum som para você? Ah, uma pintura. Tátil. Agora tem muitos esses elementos táteis, falar, né? Sinestésico, né? É. A gente tem muitos alunos sinestésicos que precisam tocar, né? Se não vê, não enxerga. Isso já é reconhecido até pelos museus, né? Exato. Porque criaram essa oportunidade de explorar a diversidade das aprendizagens. Isso. Que isso é muito... E a gente pode usar isso totalmente a nosso favor, entendeu? Então, assim, à medida que você vai trabalhando com o aluno ao longo do dia, ao longo desse trabalho, você vai percebendo que esse aluno, ele vai começar a mostrar para você quais são as facilidades e limitações dele. E você, como educador, que já tem experiência na área, começa a adequar a sua linguagem, começa a adequar as atividades que você está fazendo. Que eu acho que é um diferencial do professor que está na sala de aula, do educador que está na sala de aula, do educador que está em campo. Né? Você tem o seu espaço é diferente. E você está preparado, né? Você conhece aquele espaço, aquilo te contribui. Eu acho que é esse que difere a gente. Às vezes essa diferença de ambiente fica clara quando a gente está em campo. Mas isso é muito interessante. De novo. Também porque se você parar para pensar que eu trabalho em escola também, ambiente fechado, e também faço essas visitas pedagógicas com grupos diferentes, grupos que eu não conheço, grupos que eu vou conhecer no dia da visita. E a diferença é muito clara. Você está na sala de aula, você conhece o ambiente da sala de aula, mas eles também. Sim. E o território é deles. Você é permitido no território deles. Mas o território é deles, porque você é um professor que frequenta essa sala. Eles frequentam todas as horas enquanto eles estão na escola. Então, você é permitido nesse território. Quando você vai para uma experiência de campo, um estudo de meio, você está tirando eles do ambiente deles. Então, na verdade, eles vão... zona de conforto e segurança. Então, além de tirar da zona de conforto e segurança, ao mesmo tempo você puxa eles para, ok, aqui eu preciso prestar atenção de um jeito diferente da sala de aula. Cria outros alertas. Eu não tenho domínio dessa área. Exato. Não é só o social, não é só o que o meu amigo vai pensar, mas Exato. É onde eu estou e o que eu posso fazer. E também isso pode ser explorado como educador pedagógico. Sim. Né? E assim, as agências, elas costumam preparar as agências que têm esse cuidado de pré-campo, de campo e pós-campo. Sim. Elas costumam preparar esses profissionais, ou ajudar esses profissionais que vão trabalhar com elas para aqueles roteiros em específico. E aí elas conseguem, então, fazer com que o roteiro seja muito mais significativo para aquela escola. O aproveitamento não seja corrido, Isso. mas seja otimizado na qualidade do próprio. Exato. E a experiência dos alunos é fantástica, né? Sim. São os resultados, Os resultados que você vê resultados depois, são... alunos falando, eu não pensei que era assim, nunca imaginei que museu ia ser legal, isso eu acho que é uma das coisas que mais me impactam no E meu a gente trabalho. tira um pouco, né, vamos dizer assim, só a cobrança do professor resolver todas as situações dentro e fora da sala de aula. Isso. Ele precisa de uma parceria também. Sim. Ele precisa se sentir acolhido também, seguro no que ele está levando os alunos, né, e participando junto dos alunos, até para ter um olhar e descobrir emoções desses alunos, até que então ele não tinha imaginado. Ele conhece melhor o aluno. Sim. Né, ele vê ele em campo. A gente tem um ditado, né, que para conhecer uma pessoa você precisa comer um saco de sal. É mais ou menos o que acontece. Quando você vai para uma viagem, você está com ele o tempo inteiro, né? Por menos que ele não durma junto, mas você está 24 horas ali, né? Então você acorda, porque normalmente você não acorda, você não sabe se é mal-humorado, se está feliz. Então é uma outra convivência, que você conhece uma outra pessoa. E às vezes vai ajudar esse professor a ter uma melhor relação com esses alunos em sala de aula. Tem alunos que realmente mudam o comportamento depois de um estudo de meio. Porque eles entendem que, depois a gente vai ter um estudo de meio em que isso que eu tô aprendendo, que é só teoria em sala de aula, eu vou conseguir ver na prática. E às vezes eles mesmos, andando no dia a dia, vão começar a fazer essas práticas automáticas. De observar esse meio, observar esse conteúdo. E é muito interessante isso, você preparar, né? Quando você vai, eu gosto também de fazer com os alunos quando eles estão no museu, da gente avaliar a obra, independente de quem você, né? Essa é a obra X. Não, vamos sentar, vamos olhar para essa obra. O que ela te passa? O que ela passa? Ela é escura, ela é clara, ela é colorido.
o que será que o artista aqui está querendo passar para a gente? Qual o momento que você ele sente? viveu? Qual a imagem? Né, isso a começar a mostrar para eles e que até ele mesmo mesmo construções, né? A gente está É. falando assim, às vezes construções antigas, que impressão que te dá, né? Sim. Falta luz, tem muita luz, por quê? Porque que Janelas fizeram desse grandes, jeito? Por que você Aí fez? volta para as perguntas. É E a gente consegue, então. Às vezes eles trazem essas perguntas e às vezes a gente coloca essas perguntas para eles e faz eles, opa, eu não tinha prestado atenção nisso. E realmente, por quê? Por quê? E aí você consegue trazer ele para essa discussão. Eu acho que a gente tem um papo aí que não tem fim. É muita coisa pra gente falar, Coloca né? educadores juntos, que A você não vai gente- ver o fim disso. A gente pode dizer que a gente passou um pouquinho para falar a diferença entre passeio e estudo do meio e o quanto a gente investir na percepção do que a gente está fazendo vai ajudar todos os lados e esferas aí, né? Os educadores, os professores, a escola, os alunos, até as famílias. Né, nesse investimento de tempo e que ganhos que a gente pode estar plantando, aparentemente nada aparece agora, mas que significativamente vão fazer a diferença. Acho que fica isso da minha aprendizagem. Vocês colocam alguma coisa aí para acrescentar nesse monte de Eu ainda informações? adicionaria como é necessário e importante o engajamento nessa preparação da aula de campo, né? E principalmente nessa diferenciação entre, ok, o que estamos indo fazer lá? Apresentar essa diferenciação para os alunos, ter esse preparatório antes é muito importante para dar o mood certo. O clima, para quando estiver lá de fato em campo, né? E o pós-campo é o fechamento. É o fechamento e é extremamente necessário acontecer também. Concordo. Eu entendo tudo que nós falamos e tudo isso que nós pensamos do planejamento, da realização, né? Tudo isso é pensado para o aluno, né? Claro que tem o objetivo da escola e tal, mas tudo o cuidado, qual é a linguagem, qual é o público, como que nós vamos cuidar, o que a gente vai trazer, qual o grande diferencial, o que a gente espera, qual o sentimento que isso vai trazer, né? Eu acho que, então, assim, para mim o aprendizado do estudo de meio é que a gente não pensa em agradar todos, né? E sim o grupo que está conosco. Então, é tudo muito pensado, muito preparado para aquele grupo, para aquela faixa etária, para aquele local, para a gente ter uma experiência positiva. É um cuidar para que as coisas de uma certa forma, se estruturem, Sim. dando uma oportunidade única, né? Que vai levar para o resto da vida. É uma porta que se abre, né, Dri? É exatamente E isso. uma janela que não se fecha? Talvez não. Mas isso daí eu já não disse a idade. Alguém que diz? Muito bom, muito Muito bom. bom. Renata, obrigada pela sua presença. Paulo, Obrigado. bom esse bate-papo, essa conversa que tanto a gente está trilhando aí numa nova educação. Obrigada pela oportunidade, Dri. Obrigado, Obrigada, Paulo. obrigado. Foi delicioso a conversa, foi gratificante. E falar do nosso trabalho é isso, né? É muito interessante. É muito. Fica a palavra. Fica a foto. Fica a dica. Obrigado, gente. Obrigado.